Eu sonhei com a marca da besta ou ativação externa, aquilo que tem interno de tecnologia que muitas pessoas já receberam através das picadas, e essa ativação começa. Olá, irmãos, boa tarde. Meu nome é Adriana Gomes, eu sou de São Paulo. Eu venho, através desse vídeo, passar um sonho que eu tive. Normalmente eu tenho sonho já há uns 2 anos e eu nunca gravei vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo de sonho e eu sempre envio áudios. E eu senti o Espírito Santo testificando que eu tinha que fazer isso em vídeo. E eu vou estar relatando para vocês. Eu vou colocar um título, sempre me ensinaram, um pastor me ensinou uma vez que a gente tem que dar títulos para os nossos sonhos. Isso é muito importante. E eu vou colocar como título a ativação externa para a marca da besta. E eu vou ler para vocês, é um sonho de 2 páginas a 3, e eu vou estar lendo para vocês esse sonho. Eu sonhei com a marca da besta ou ativação externa, aquilo que tem interno de tecnologia que muitas pessoas já receberam através das picadas, e essa ativação começa. Esse sonho me mostra o passo a passo dessa ativação. Nós estávamos, várias pessoas da igreja, eu vi uma vizinha minha, e lembro dos pastores da igreja, líderes de kids, líderes de célula, várias pessoas, tinha umas 20 pessoas, irmãos, que eu via no sonho. E nisso o pastor da igreja pediu para a gente sair desse local e irmos para um outro lugar. Nos pediu para nos encontrarmos com ele numa estação de trem. Lá a gente teria as mais coordenadas para onde a gente iria. Eu no sonho eu não queria ir, eu ficava olhando aquilo, eu achava estranho no sonho, e eu falava, nossa, o que ele está fazendo? Por que ele está mandando as pessoas para um outro lugar, né? E eu não queria ir. Mas quando eu vi que o negócio era sério, que não era brincadeira que ele estava falando, que as coisas eram sérias, eu peguei minhas coisas, minha bolsa, eu abri minha bolsa. Eu lembro que eu abri minha bolsa em uma mesa, era uma mesa tipo de sala de aula. Eu abri essa bolsa e eu via batom, via um monte de perfumes, via um monte de coisa que mulher carrega na bolsa, ia separando só o que precisava. Eu deixei várias coisas na mesa e pegava o necessário. E saí correndo e fui junto com os irmãos, e segui os irmãos para o local que o pastor pediu para ir. Eu cheguei nesse local, aí nisso já não mostrava mais a estação de trem. Aí eu cheguei nesse local, parecia uma cidade de interior. Não era a cidade, aqui a capital de São Paulo, eu moro na capital, não era na capital, era uma cidade de interior mesmo, pequena, só que não era uma chácara. Eram casas e prédios mais baixos de interior, na cidade mesmo. Nisso fomos guiados e orientados a entrar em um desses prédios. Subíamos escadas, entrávamos em salas, quartos. Nisso comecei a ver o processo da implantação ou ativação da marca. Eu via soldados, irmãos, uns homens de preto, que iam atrás das pessoas. Esses soldados, eu tive o entendimento que seriam soldados da nova ordem mundial. Soldados, não eram polícia militar, nem polícia civil, nem do exército, nada disso. Eram pessoas, eram soldados diferentes que vinham da nova ordem mundial. E eu vi esses soldados de preto, eles iam atrás das pessoas. Muita gente aceitava normal, essa ativação. Era horrível de ver, mas não era uma coisa dolorida nas pessoas. Eles vinham nos lugares mais ou menos em grupos de 7 homens, e 2 deles, eles carregavam um notebook, um computador de mão. As pessoas ficavam sentadas, elas ficavam sentadas, e eles ficavam em pé na frente delas com um notebook aberto, como se eles ficassem assim, irmãos, assim, um notebook aberto, e apontavam, eles ficavam com o notebook aberto. Creio que para ativar o cadastro que as pessoas já tinham no computador,
E a câmera do notebook apontava para as pessoas. Lembro que eles faziam a conexão dos olhos e ouvidos, mas apontavam o notebook, a câmera, para a cabeça da pessoa. Quando terminava, eu creio que para tirar fotos, para registrar nesse cadastro. Quando terminava, eles faziam um teste nas pessoas, e as pessoas pareciam robôs. Fechavam os olhos e ouviram os comandos. Tipo, eles hibernavam, eles ficavam paralisados. Quando acordados, pareciam zumbis, muito triste. Parece que eles conectavam algo que já estava na pessoa, e sabemos o que é, com o computador. E era feito de um em um. Em relação ao computador, irmãos, eu tive o entendimento disso, que Deus mostrou um computador como uma coisa externa que vai ser ativada. Eu creio que se isso acontecer, essa ativação, não será um computador, pode ser que seja até um celular, alguma outra tecnologia muito mais simples para ativar. Mas me veio no sonho como um notebook. Eu acho que até para deixar o entendimento que é uma ativação de cadastro, que é alguma coisa que está dentro da tecnologia, que já está no sistema e que vai ser ativado. Eu via também um casal, e a moça queria casar. Eu via muita coisa e eles não me viam nessa parte, irmãos. Eu vi um casal e a moça queria casar. Ela estava desesperada para casar antes de fazer esse processo da ativação, ou da marca, né? E o noivo disse para ela que tinha que fazer, que não tinha jeito. Ela levantava da cadeira e mostrava várias moedas que ela estava escondendo debaixo dela. Ela tinha embaixo dela, assim, embaixo dela, e tinha tipo uma capa de cadeira, e embaixo dessa capa tinha muitas moedas. Muitas moedas. E ela estava escondendo debaixo dela na cadeira, embaixo do pano para o casamento. Me veio, agora que eu estava lendo antes de gravar para vocês, me veio o entendimento que tem aquele versículo que falam que as pessoas, quando a vinda de Jesus estivesse perto, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Me veio essa palavra. Mas não dava mais, só que aí no casamento dela, ela queria casar antes, mas não dava mais tempo. Os homens já estavam de frente para eles e não tinham mais o que fazer. Também no sonho eu sabia que só conseguia comida quem estivesse nesse processo da marca, da ativação da marca. Não era a marca física, mas era uma ativação, era alguma coisa que conectava as pessoas no computador. O que me deixou mais espantada, irmãos, o que eu fiquei mais chocada no sonho, não foi nem essa ativação, é que as pessoas que as pessoas não lutavam e nem negavam. Era muito simples para os homens, para os soldados, né? Vi várias casas e prédios com muita gente escondida, muita gente fugiu disso, mas eles achavam, irmãos. Eles invadiam, entravam, muitos tinham salas, dentro das salas, esconderijos que eram ótimos, e eram ótimos esconderijos mesmo. Até eu ficava boba com os esconderijos. Eles abriam uma porta, de repente tinha uma outra, depois abaixava e ia para um outro lugar. Eram tudo camuflados, lugares camuflados, mas eles achavam todos. Creio que por causa daquilo que já está dentro da pessoa. Eles já sabiam que tinham pessoas ali que estavam precisando só ativar. Achei tudo muito triste. Todos eram registrados e era rápido, como se tivesse um pré-cadastro no sistema e ia lá só finalizar. Nisso eu vi os homens chegando onde estávamos. Aí nisso eu vi o grupo que era da minha igreja. Uma sala antes da outra. Uma sala antes da outra. Fiquei pensando o que fazer. Nisso eu já estava de volta no sonho. Eu estava sentada ao lado da minha amiga e do marido dela e falava para ela: vamos sair daqui, vamos nos esconder, não podemos ficar parados. Ela disse: para onde? Não tem mais saída daqui. E ficou como que em choque, mas não conseguia se levantar. Ela ficou travada, paralisou. Nisso falei: se ficarmos, vamos ser marcados. E veio o versículo da Bíblia: aquele que quiser salvar a sua vida,
perderá, e aquele que perder a sua vida por minha causa a salvará. Eles falaram isso mesmo, mas continuavam paralisados. Nisso eu vi que os homens estavam nas outras salas anteriores e já estavam quase chegando na nossa. Eu levantei por fé e fui para uma outra sala onde tinha um rapaz e disse: vamos. Ele ficou me olhando e disse: não tem mais para onde ir. Eu vi um armário grande de ferro cheio de roupas e falei: vou me esconder aqui. Era apertado e as roupas não cobriam todo o meu corpo, mas foi o que fiz por fé. Era a única chance que tinha, mas me veio a sensação de que Deus poderia fazer com que eles não me vissem e fossem embora, como que eles olhassem para mim e não me viam. Nisso eles chegaram, foram no rapaz e olharam para o armário, e o sonho acabou assim. Acabou dessa forma o sonho, irmãos. E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Eu lembrei de um detalhe. Quando estávamos... teve uma parte também que foi antes, né, que apareceu no meio disso, no meio da rua. Lembrei de um detalhe. Quando estávamos já nos instalando nesse prédio, nessa cidade, lembro que estávamos andando na rua. Não sei porquê, mas tive a sensação de que eu tinha ido achar comida. Encontrei uma senhora vizinha daqui também, toda camuflada, cheia de roupas, blusas, jaquetas, para que ninguém reconhecesse. Parei, conversei muito rápido com ela, estava com muito medo de ser reconhecida. Ela foi embora. Nisso, eu vi uma pomba voando e descendo e pairando em um fio de eletricidade onde estávamos. E a pomba, interessante, estava com roupa, tipo aquelas roupinhas de pet, com gorro e tudo. Esta parte tive o entendimento do Espírito Santo que o Senhor não nos abandonará. Aqueles que precisam serão salvos nesse período. Também lembro das pessoas escondidas nos prédios, todas estavam e se acomodavam no chão do jeito que dava. E lembro de muitos com edredom, mas muitos sem e não tinham como dividir os edredons. Estavam em um dia frio, era um dia frio, não era verão e era um dia bem nublado. O entendimento do sonho foi que na implantação ou ativação da marca, muitos aceitarão, muitos cristãos, sem problemas nenhum, sem lutar e negará a Jesus. Muitos se escondiam, mas não tinham forças para resistir e negar a marca, a ativação, e que Deus, Jesus e o Espírito Santo salvará alguns que resistirem, e também o Espírito Santo me confirma para falar isso. Será tudo feito com calmaria, sem muitas brigas ou mortes, como se fosse um dia normal. Quando recebemos visitas diferentes na nossa casa, sabíamos que esses soldados impunham medo, invadiam casas, entravam em casas, mas não tinha alarido, não era uma coisa que se via nas ruas, as pessoas gritando, brigando. Não existia isso, irmãos. Era uma coisa como normal. Eles iam de casa em casa e entravam. Não tinha briga, não tinha gritaria, nada. Tudo era feito com tranquilidade. Achei isso um ponto importante do sonho. Tudo muito triste. Foi um sonho bem triste. Não conseguia ver as pessoas que conhecia, se eram ou não marcadas ou ativadas. Não me foi mostrado quem foi ou quem não foi ativado, nem eu, nem os pastores, nem ninguém que eu conhecia. Não me foi mostrado até o final. Só via estranhos sendo marcados e ativados. Quem eu via sendo ativado eram pessoas que eu não conhecia. Creio que porque não sabemos quem vai estar nessa época e quem não vai estar, mas mostrou no sonho pastores, pastoras, líderes, todo tipo de membros da igreja. O versículo que veio para confirmar esse sonho e que Deus me deu no meio do sonho foi esse, Mateus 16, 25. Mas eu fui ler esse versículo, irmãos, e eu li do 24 até o 28, porque eu achei que complementava o 25 também. E no versículo 27 diz que o Filho do Homem virá na sua glória. E eu achei interessante porque 27 bate com 2027, eu linkei com o ano de 2027, mas não sei se tem alguma coisa a ver ou não, que vocês tragam isso em oração, mas
pode ser que você tenha alguma referência, mas eu achei bem interessante o Mateus 16, 25, e também não sei se refere a 2025. Então, peço que traga em oração isso de 25, de 27, mas o versículo é o livro que Deus trouxe para mim no sonho, e eu achei esse sonho bem interessante, irmãos, bem interessante. O que me deixou mais triste, acabou assim, o que me deixou mais triste, e por isso que eu gravei, eu resolvi, o Espírito Santo tocou em mim para estar gravando esse vídeo, foi porque os cristãos estavam aceitando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma coisa normal. E depois que eles eram ativados, era muito horrível, porque eu via como se eles virassem zumbis. Eles eram não guiados, que me fala, eles faziam aquilo que era dado comando para eles fazerem. Então, se davam comando para eles fechar e dormir, fechar os olhos e dormir, eles dormiam, como eu via. Davam comando para eles ir comer, eles iam comer. Era tudo muito... parecia robô, parecia um robô. Os seres humanos pareciam um robô. Eu achei isso muito triste, e por isso eu resolvi gravar um vídeo e não áudio, porque eu nunca tive um sonho dessa proporção, desse tamanho, então eu achei importante, eu creio que para estar alertando os irmãos em relação ao que está sendo colocado nas pessoas, e ninguém está enxergando, ninguém está conseguindo enxergar. Já existem vários estudos mostrando que nas comidas, que nisso está sendo colocado, que estejamos em oração, que possamos, né, quem já teve alguma coisa já colocada no organismo, que Deus, né, ore a Deus para estar libertando, estar tirando. Eu já tive, então eu também tenho pedido muito em oração para que Deus limpe. Eu sei que Ele já limpou, em nome de Jesus, porque maior é aquele que está nas nossas vidas do que aquele que está no mundo, e Deus é maior e nada é impossível para Deus. Amém, irmãos? Eu encerro aqui. Esse é o sonho que eu queria passar para vocês. Primeira vez que eu fiz, então me perdoem se eu não falei olhando para a câmera direto, se eu li. E eu tô aprendendo a cada dia, caminhando com Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Eu vou relatar aqui um sonho que eu tive esta noite. Eu acredito que quase pela manhã, mais ou menos. Eu tive como se fosse um sonho dentro de outros sonhos, tá? Eu dormi, deitei, dormi e sonhei com um sonho. Dentro desse sonho eu relatava o mesmo sonho. Dentro desse sonho eu relatava um sonho, tá? Então foi mais ou menos assim. Eu até anotei no caderno para mim não esquecer nenhum detalhe, tá? Porque quando eu sei que o sonho tem significado, tem uma revelação de Deus, aí eu acabo anotando para não esquecer nada. Eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. E era um ensaio de círculo de oração. Esse grupo de irmãs que estava louvando, tinha duas pessoas que eu conhecia. Uma é parente minha, outra era da nossa igreja, agora ela está em outra igreja. Ambas são pessoas que continuaram firmes no caminho do Senhor, não se desviaram. Só que eu notei algo estranho nesse círculo de oração quando vi. A maioria das irmãs estavam com o cabelo pintado de mechas, outras com o cabelo pintado de loiro. Eu achei bem estranho um círculo de oração com mulheres tão vaidosas. Mas tudo bem. A dirigente desse círculo de oração, dirigente de louvor, ela, que eu conheço ela, aliás, ela estava discutindo com a minha tia. A minha tia que estava
fazendo, a minha tia nesse sonho estava fazendo a parte do solo desse louvor. E essa conhecida nossa, que é de nossa igreja, agora é de outra, estava, era o dirigente lá desse grupo de louvor das irmãs, nesse sonho. E eu vi as duas discutindo. Mas depois elas meio que se acertaram e o ensaio continuou. Aí depois eu já não estava mais nessa igreja. Meu sonho, eu estava na casa da minha avó. E eu estava com sono, cansada, sabe? E minha filha estava comigo. Nesse sonho, ela era pequena. Hoje, ela tem 5 anos. Nesse sonho, ela aparentava ter mais ou menos 6, 7 anos. Mais ou menos. Ela não tinha mais do que 8 anos nesse sonho. Ela estava comigo na casa da minha avó e eu estava cansada e com muito sono. E eu estava deitada numa cama de solteiro num quarto, lá na casa da minha avó, nesse sonho. E esse quarto tinha uma porta aberta, que eu conseguia ver o outro quarto de lá. No outro quarto de lá estava meu irmão dormindo, um sono muito profundo, muito pesado. Nessa outra cama, no outro quarto, eu via ele dormindo. E eu me deitei nessa outra cama de solteiro e estava com muito sono e queria dormir. Porém tinha um rádio ligado e estava cantando aquele louvor da Shirley Carvalhais que fala assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com grande lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Tava tocando esse louvor na rádio. E de repente esse louvor foi interrompido. Eu lembro com detalhes. E tinha um homem falando na rádio um comunicado. E esse comunicado dizia assim: todos os cristãos do Brasil e de todo o mundo estão convocados a comparecer no Tribunal de Justiça de suas cidades para realizar o cadastramento e receber a sua marca. Os que não comparecerem terá uma punição muito severa da parte do presidente mundial. E aí, no sonho eu ouvi aquela notícia. E eu me levantei daquela cama e comecei a relatar para minha mãe. E eu dizia assim para minha mãe e para minha avó: olha, eu dormi e sonhei e acordei com esse comunicado no rádio. Nós tínhamos que comparecer no Tribunal de Justiça de nossas cidades para estar recebendo, fazendo o cadastramento e recebendo a marca. E os que não recebessem iam ter severa punição. E no sonho eu fiquei bastante preocupada. Mas após eu ter sonhado isso, o sonho acabou. E eu pude entender esse sonho na hora que eu acordei. O que significa? Eu vi, esse meu irmão que eu vi no sonho, ele não tá na igreja, ele tá afastado há bastante tempo. Ele não frequenta mais a igreja e tá parado, né? Ele tá vivendo a vida dele como se não houvesse amanhã. No sonho eu via ele dormindo profundamente. Isso significa um sono espiritual. A pessoa está dormindo, não percebe que o fim está próximo. E só que isso, os desviados e o povo do mundo estão dormindo o sono espiritual. Já eu, que estou na igreja, eu estava com sono e queria dormir também no sonho. Isto significa que nós cristãos devemos estar sempre alertas e atentos a tudo que está acontecendo no mundo. Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Tá? Só que no começo do sonho eu não disse que eu estava numa igreja de um ensaio de circulação? E as irmãs tinham mechas
e tinha muita vaidade, pintura nos cabelos? Pois é. E também não tinha uma discussão entre a minha tia e a dirigente de oração? Isso significa contenda dentro da igreja, o que está desagradando a Deus. A contenda, a vaidade, essas pinturas no cabelo, essas coisas que desagradam o Senhor, que não tem nada a ver com Bíblia isso daí. A santificação tem que ser corpo, alma e espírito. Tem que ser uma coisa completa, não é só o coração, que nem muitos dizem. Então, aquilo que eu vi na igreja é o que eu vejo na igreja hoje em dia. Contenda, intriga, discussão entre os irmãos, muita vaidade, muita coisa corrompendo estas irmãs que estão muito vaidosas, tá? E eu vi isso. E eu vi o meu irmão lá, ele que é um desviado, ele que tá no mundo, ele tá dormindo espiritualmente como muitos estão. E nós que somos igreja, estamos querendo também cochilar espiritualmente. Estamos às vezes cansados da caminhada. E queremos cochilar um pouquinho. Mas nós não podemos. Nós temos que ficar alerta, atentos aos sinais. E aquele louvor da Shirley Carvalhais falando significa que quando aparecer um comunicado desse tipo na grande tribulação, o Senhor vai estar pertinho às portas de vir buscar a igreja. Porque no louvor fala de um futuro próximo. Esse louvor da Shirley Carvalhais, vocês procuram no YouTube para vocês verem, escutarem esse louvor e prestar atenção na letra. Fala de um povo que não está mais aqui. E alguém vai dizer com voz de lamento: aquele povo foi embora para Sião. É isso. Quando as coisas apertarem, quando as coisas ficarem bem difíceis, muito difíceis, aí o Senhor entra com a providência. Eu não sei de que forma tudo isso vai acontecer, mas esse sonho tem um grande significado com o fim dos tempos e o que vai acontecer na grande tribulação. Porque a Bíblia fala, lá em 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai se manifestar antes da vinda do Senhor. E nós vamos ver o anticristo. E a mesma coisa fala em Mateus 24, falando também do fim dos tempos. Leem lá. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Esse é o sonho que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? Fica aí para vocês, para meditação. Isso foi uma visão que Deus me mostrou. Esse é o 5º sonho que Deus me mostra, de sonho do fim dos tempos. E eu vou relatar no próximo vídeo esses 5 sonhos de sequência, esses 6 sonhos de sequência que eu tive ano passado, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Fica na paz, todos vocês. Eu tive sonho, tá? Eu tive sonhos e os sonhos são pequenininhos e eu acho que eu vou tentar fazer tudo nesse vídeo só. O que é que aconteceu? Eu tive essa experiência em 2002, tá? Foi o choque que eu levei. E do tempo pra cá, hoje faz 16 anos que tudo isso passou. E eu quero deixar claro para vocês que eu não frequento nenhuma religião. Esse sonho não tem como ter sido influenciável, porque eu não via nada disso na internet. Para falar a verdade, eu nem sequer procurava essas coisas, tá? Antigamente, quando eu comecei a ter esse sonho, logo agora, que foi em 2015 que a minha mãe faleceu de câncer, e foi a primeira vez que eu comecei a correr atrás de igreja, porque eu tinha esperança de Deus salvar minha mãe.
né? Então eu fui buscar várias igrejas, fui buscar cura. E assim, não sabendo eu que Deus não está em igreja, né? Em templo, Deus não está aí. Deus, ele tá com você e ele quer que você ore a ele e converse com ele. É isso que Deus quer. Então eu fui nessas igrejas, gente, que vende pedaço de céu, vende um potinho de algodão, vende água. E eu estava sendo enganada ali, né? Porque tem muitas igrejas por aí que falam muito de Deus, mas na verdade eles não falam do que está acontecendo e que tá para vir acontecer, né? Não fala da palavra de Deus. E o que é que acontece? As pessoas estão dormindo, né? Mas voltando ao caso do sonho, né? Eu tive o sonho depois que minha mãe morreu. Minha mãe morreu em 2015. Em 2016 eu comecei a ter sonho, certo? Foi mais ou menos em 4 a 5 de 2016, o mês, né? 4 a 5. E eu sonhei da primeira vez que eu estava na rua da casa da minha mãe, tá? Tava na rua da casa da minha mãe, eu e meu esposo. E foi muito rápido, eu olhei para trás assim e eu vi uma onda gigantesca. Sabe aquelas ondas que ele chega a cobrir um prédio de 13 andares? Era mais ou menos isso, ele era muito alto, muito alto. E ela subia assim, eu via aquela coisa subindo, 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 subindo. E quando ela parava bem lá em cima, no topo dela mesmo, eu via, eu sabia, eu não estava apavorada no sonho, que eu sabia que a onda ela tinha parado para dar tempo da gente correr. Então eu disse, a onda parou, vai dar tempo da gente correr. E a minha preocupação no sonho era para avisar as pessoas de correr para subir no topo mais alto, sabe? De correr para o topo mais alto. E eu dizia, corre, corre, que a onda é muito grande e vai matar muita gente. E nisso eu acordei. Aí quando eu acordei, eu disse, meu Deus, sonho de tsunami no Brasil. Coisa doida, né? Aí, pronto, deixei pra lá. Depois eu sonhei de novo com o sonho, mas aí eu não vi a onda. Eu sabia que estava para vir um tsunami. Era muito alto. E nesse sonho, eu já estava aqui em Boa Viagem, que é onde eu tô morando atualmente. E minha irmã estava comigo, a minha irmã, minha sobrinha e meu cunhado. E a gente, no sonho, a gente queria subir num prédio mais alto. E quando a gente pegava o elevador, subia e ia no prédio mais alto, no último apartamento, né? A gente tentava entrar na casa da mulher. E quando ela abria a porta, tinha um monte de gente já lá esperando. Então, quer dizer, que sabia também que ia acontecer. Nisso eu também acordei. Foi bem rápido. Mais uma vez com tsunami, né? Eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. Aí, voltei a sonhar. No outro dia, eu acho, sonhei a mesma coisa, com tsunami, do mesmo jeito. Mas dessa vez que eu sonhei, eu tava com a minha mãe, que já tá falecida. Eu sonhei que eu e ela tava num prédio, que esse prédio tava em construção. Tava só o prédio mesmo, não tinha janela, não tava rebocado, nada. Então, o que é que aconteceu? Tava eu e minha mãe lá, e minha mãe desesperada, corre, fecha a janela, a gente tava no último andar também, fecha a janela, e pegando a tábua e fechando, que ela disse, a onda vai ser muito grande, vai matar muita gente, fecha a janela. E eu fui e ajudei, e no quarto sonho foi exatamente o mesmo sonho, sem tirar nem pôr, né? Então assim, eu achei muito esquisito. Eu disse, gente, tsunami no Brasil, isso nunca aconteceu na minha cabeça, né? Aí, geralmente, minha mãe, antigamente, ela tinha um livrinho de sonho. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente a maioria das mães tem, né? Se não é a gente que tem também. E tudo a gente ia olhar no caderninho, mas agora tem Google, né? E eu peguei e fui lá, que é mais moderno, fui lá olhar. Ah, disse, tsunami no Brasil, eu coloquei, né? O que significa? Gente, quando eu puxei da internet, eu fiquei besta, porque não era só eu que estava tendo esse sonho. São muita gente de todos os lugares do Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar. Até de Portugal tem gente sonhando com tsunami, tem gente sonhando de tudo quanto é lugar. Isso não é normal.
Isso não é normal. Então eu fiquei muito assustada. E muita gente, eu não falava com Deus no sonho, não. Mas eu tinha certeza que era que era Deus querendo avisar alguma coisa, entendeu? Então no que eu fui pesquisar, foi quando eu comecei a achar que muita gente tá sonhando o mesmo sonho, tá tendo muita gente a mesma coisa. Aí, pronto, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois de um tempo, o tempo foi passando, e eu esqueci. Depois de muito tempo, eu vim sonhar que eu também estava na casa da minha mãe, sendo que eu estava na porta da casa da minha mãe e eu estava com meu filhinho no braço. E eu olhava pro céu e estava caindo bola de fogo, sabe aquelas bolas de fogo gigante caindo e acertando as casas assim. E a minha única preocupação era proteger meu filho. Eu abraçava ele e tentava proteger ele. E nisso a bola não me atingia, né? Porque eu acordei logo. Eu acordei. Aí eu disse, pronto, agora deu, né? Aí eu pensei, meteoro? Só pode ser, né? Aí também foi curtinho esse sonho. E depois eu tive outro sonho, que eu também estava na casa da minha mãe, sendo que a casa da minha mãe tava tipo só ela. Tava como se tivesse tido algum tipo de guerra ali, tinha muita coisa destruída. E a casa da minha mãe ainda estava inteira. E o chão, assim, tava como se fosse um laguinho, que a água batia mais ou menos em cima do joelho. Era como se tivesse tido uma inundação, eu não entendi bem. E que eu estava escondida debaixo da água, só com o nariz de fora para poder respirar. E quando eu tirava a cabeça e olhava para o lado, tinha uma menina também, que eu não conheço ela, que ela também estava fazendo a mesma coisa. Tipo, a gente estava se escondendo no sonho de alguém. E nessa vez, quando eu levantava a cabeça de novo, eu vi que tinha alguns soldados, assim, eu não sei de onde eles eram. Eu sei que eles estavam altamente armados e estavam procurando por gente. Eu acho que eles queriam metralhar, alguma coisa assim. E a gente estava escondido, né? E quando eu olhava para o céu, tinha aqueles aviões que soltavam bomba. Então, no sonho eu entendi que estava tendo uma guerra, né? E nisso daí também eu acordei. Esses foram os únicos sonhos que eu tive até agora. Que eu tenho certeza, gente, que é algum aviso. Eu tenho certeza que é algum aviso. E depois eu fui pesquisar e também tem gente sonhando com meteorito caindo, meteoro. Tem gente sonhando com guerra. Sendo que as pessoas que eu tô vendo, os sonhos delas são mais longos, são mais explicados. E o meu não, o meu foi bem pequenininho. E o que mais eu fiquei abismada, assim, que quando do primeiro sonho que eu disse que teve a questão de... Oh, meu Deus. Que foi do tsunami. Depois que eu descobri na internet que tinha gente sonhando, aí eu escrevi no meu Facebook o sonho. Aí eu escrevi de qualquer jeito, que eu tava tão nervosa que eu esqueci de botar ponto, vírgula, tudo. Então eu cheguei e peguei e postei na internet. Com minutos depois, a vizinha que mora de lado da minha mãe disse que teve sonho também com o tsunami. Então, assim, gente, não é normal. Muita gente da minha família tá dizendo que eu sou doida, né? Mas, assim, só quem passa por isso, só quem passa pela experiência, entende que algo tá acontecendo, entendeu? E atualmente eu comecei a ler a Bíblia agora. Agora não, há uns tempinhos atrás. Depois desses sonhos, eu comecei a tentar entender, né? Porque tem o Apocalipse, a gente tá querendo entender também. E eu tô sentindo que tá na hora. Tá na hora, tá pra vir coisa aí. E muita gente não acredita. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Noé, que Noé avisava, e o povo chamava ele de louco. E o que é que aconteceu? Veio do livro, ele levou todo mundo. Então, se fosse só eu que estivesse sonhando, eu tava achando que eu acharia que eu tava doida. Porque tsunami no Brasil não é normal, né? Mas são gente de tudo quanto é lugar, gente. Isso não é normal. Deus vai mandar alguma coisa. E eu peço a vocês que não acreditam, peça a Deus, pelo amor de Deus, que mostre pra vocês, pelo menos pra vocês virem acreditar. Porque imagina o desespero. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque por causa de um amigo que eu conheci agora há pouco no YouTube, que eu fui comentar um vídeo, né, do tsunami,
Porque eu disse, eu tô tendo também. Aí ele disse, faça um vídeo. Eu disse, não, eu não queria me mostrar não e tudo, eu tenho muita vergonha. Mas aí eu tomei coragem, de um dia pro outro eu tomei coragem. Ele disse, faça. Faça porque imagina, né? Eu fiquei pensando, imagina, acontece, porque a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. Aí acontece, muita gente morre e a culpa vai ser de quem? Vai ser da gente que não avisou. Se a pessoa quer acreditar ou não, fica a critério. Mas que vai acontecer, eu sei que vai. Deus pode interromper? Pode, mas muita gente tem que acreditar e pedir a Deus para isso não acontecer. Mas isso só vai acontecer se muita gente se reunir e fizer oração todo dia para isso não acontecer. Mas assim, eu fiquei com isso na cabeça e disse, não, gente, imagina vindo essa onda gigante, matando milhares de pessoas. Peçam pelo menos a Deus que quando isso vier, Ele avisa você com antecedência para dar tempo de correr. Porque vai vir sim, isso aí eu tenho certeza. Viu, gente? Qualquer outra coisa a mais, eu entro em contato com vocês. Um beijo e fica com Deus. Tchau.